Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast de História Pública, este programite que você já sabe desde o ano de 2018. Ele está com você, produzindo conteúdo para os seus ouvidinhos sobre história, sobre política, sobre os mais variados assuntos que são pertinentes e importantes para a sua vida. Eu sou o Pablo Magalhães, aqui neste que será o último episódio de 2024. Estamos decretando férias após esse episódio, férias merecidas. E estou aqui, obviamente, acompanhado dos meus amigos. Tenho aqui ele, o homem que possui inimigos em alguns lugares que estão sempre o perseguindo, ou ele tem mania de perseguição. Senhor Felipe Monsanto. Já tô aqui com a minha água de coco, com a minha sunga para as férias de verão. Em homenagem ao episódio de hoje, estamos aqui, ó. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Coisas da década de 90 que não se fazem mais hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. É isso aí. Temos aqui também ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo, o camarada Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A gente falando de férias, né? E já estamos planejando reunião, né? Para já começar a montar pautas para 2025. Negócio que aqui, férias é essa? Férias é ilusões. Aqui a escala 10 por 1. 10 por 0 com esse negócio aqui, ó. 10 por 0. São 10 dias, aí você morre no 10º, ressuscita, mais 10, morre. Morre, ressuscita, grava o podcast. É isso aí. Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o tema que Felipe Monsanto... Primeiro que Felipe Monsanto diz, vamos fazer um episódio sobre alguma coisa leve. E aí chegamos ao tema de hoje, que eu acho que não vai ser leve coisa nenhuma, porque... eu não sei, a depender da conversa que a gente vai ter aqui. Fala sobre as transformações tecnológicas na vida das pessoas. Eu não sei vocês, mas alguns alunos meus não fazem a mínima ideia do que é um disquete. Isso é bastante sintomático, né? Porque nós vivemos em um contexto onde alguns jovens, vou colocar assim, mas... pessoas aí até os 18 anos, eles têm um sentimento meio saudosista sobre o passado. Eu li uma matéria sobre o retorno dos vinis, como os jovens eles gostam de ver, usar, ouvir, tocar os vinis, aqueles discões que a gente usava alguns anos atrás. Eu era criança, mas eu tive um LP minha mãe comprou, um LP da Xuxa. Vocês lembram daquele LP que ela tá dentro de uma piscina com várias flores assim ao redor e ela tá só o rosto dela assim de fora? Vocês lembram disso? Não é na piscina, ela tá na praia que tá aqui pela metade. Aí ela tá olhando. Não, é na água, ela tá na piscina. Eu acho que é uma piscina. Porque tem várias flores ao redor e ela tá lá boiando. Tem um que ela tá agachada assim, esticando a perna. Sim. Fazendo. Esse eu tinha. É aquele que gira ao contrário e aparece o cão, aquele que fica perto do banco na gravação aí. Eu amo o diabo, né? Que ela fala. Eu amo né? o diabo, isso, que ela diz que ama o diabo. Exatamente. Meu Deus! Nós éramos heavy metal, Xuxa é heavy metal. Xuxa é heavy metal. Pois vamos falar sobre todas essas coisas bobas e gostosas do passado e do presente e do futuro, mas antes vamos para a Central de Absurdos da Podosfera, marmota da semana, né, Cléber Roberto? Marmota da semana. Isso mesmo, pessoal. Vocês que estão ouvindo esse podcast até podem pensar que a marmota, quando eu fico falando que é difícil achar o tema e tal, aí podem pensar, não,
Kleber tá inventando, não deve ser tão difícil, deve ser difícil, porque não deve ter tantos absurdos no nosso Brasil e no nosso mundão aí, de Deus me livre. Mas aqui eu decidi, nesse último podcast agora de 2024, fazer um combo da seleção de notícias que eu não utilizei. Eu fiz uma relação, deu quase 3 páginas, eu disse, não, vou selecionar, e selecionei aqui uma quantidade aqui que... Vou lendo aqui rapidinho só o título e o enunciado aqui para vocês verem do que a gente poderia falar nessa marmota da semana e não falamos, porque realmente é cada dia mais difícil conseguir selecionar uma marmota quando você de repente se encontra com a notícia do O Globo, que fala que a desinformação vira obstáculo após furacão Helene e situação pode piorar com outra tormenta de categoria 5 nos Estados Unidos. Isso foi quando estava tendo aqueles furacões. E aí começou a sair fake news e, impulsionado por figuras como Elon Musk e Donald Trump, teorias conspiratórias, boatos e mentiras ameaçam minar os esforços para fornecer informações precisas e recursos essenciais, alertam autoridades. A gente só pensando que tinha desinformação e tragédia no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Não, Estados Unidos sofreu com isso também. E aí veio também lá dos Estados Unidos, através do site Metrópolis. Em fórum pornô, vice-governador dos Estados Unidos diz, entre aspas, sou nazista negro. Vice-governador da Carolina, Mark Robson, utilizou o site de pornografia para expressar apoio ao retorno da escravidão. É absurdo que a gente pensa... É aqui do Brasil? Não, é lá dos Estados Unidos. Quando você pensa que já viu de tudo, né? Essa última que você falou, meu amigo, é um combo de loucuras, né? É, mas a gente pensa que a loucura para? Não para não. A gente cruza o Atlântico, vai lá pra Grã-Bretanha, a terra da ex-finada, tudo, rainha, que agora tem o outro lá, que é um morto-vivo, o rei príncipe Charles, e direto lá de terras britânicas vem uma notícia direto do G1. Post de britânica condenada por incitar violência e racismo não viola a regra do X, diz plataforma. Lucy Connolly confessou à justiça do Reino Unido ter feito postagem em que pedia que hotéis que abrigassem refugiados fossem incendiados. Aí a gente pensa, não, Xandão foi muito... exagerou muito na censura do X. Tá aí o que aconteceu lá em terras britânicas. E aí quando a gente fala de Xandão, vem a notícia de um radialista, né? Direto do UOL. Radialista preso pelo 8/1 exibe tornozeleira quebrada e desafia Moraes. Preso por 10 dias em 2023 por insuflar a tentativa de golpe no 8 de janeiro, Roque Saldanha, que se apresenta como radialista, postou um vídeo em que exibe sua tornozeleira eletrônica quebrada e ataca ministro do STF, Alexandre de Moraes. E pouco tempo depois, Xandão mandou lá a Polícia Federal e falar com o cara, temos um Uber Black aqui pra você, fique quieto. Bem, aí a gente pensa, não, o combo de loucura parou. Não parou porque vem de mais uma notícia aqui do G1. Fala racista de noiva que rejeitou cerimonialista negra gerou rompimento de contrato e cobrança de multa. E olha a notícia aqui, o texto inicial. Celebrante cancelou o contrato com a noiva e a denunciou à polícia após ela dizer que preferia que, entre aspas, time de pessoas brancas para casamento em Piracicaba, São Paulo. Noiva cobra multa na justiça. Ou seja, a cerimonialista teve que ouvir isso, rompeu o contrato e a noiva ainda foi querer a multa pelo rompimento desse contrato. A noiva querendo time de pessoas brancas. Aí quando a gente pensa que acabou a questão de racismo, vem lá de outra do G1, somente para brancos. Estudantes de direito fixam cartazes em sala para simular segregação racial. Colegas denunciam racismo. Placa foi colocada em dinâmica em que alunos foram orientados a reproduzir cena do filme Histórias Cruzadas. Universidade alega que a atividade visava promover discussões sobre consequências jurídicas da prática do racismo. Mas eu achei que o pessoal exagerou demais, né? E aí pensa, pronto, esses combos de loucura foram só em semanas anteriores. Essa semana foi tranquila.
foi tranquila, né? Com a notícia aqui direto do G1 que a gestão de Nunes recua após assinar contrato para mudar nome de tradicional espaço em Pinheiros para Lago da Batata Ruffles. Isso mesmo, Lago da Batata Ruffles. Pelo documento, aqui o G1 teve acesso... Name rights da Lagoa. E esse documento que o G1 teve acesso, a PepsiCo do Brasil poderia usar a praça por 24 meses, pagando 1,1 milhão em melhorias sem licitação e sem autorização urbanística. Em nota, a empresa afirmou que aguarda a avaliação dos demais órgãos competentes ligados à prefeitura para definir a continuidade da ação. Porque lá o lago é Lago da Batata, é o nome assim tradicional desse local, eu vi a reportagem. Só que aí, né, a prefeitura quis vender, como disse Pablo, vendeu o Name Rights da lagoa e a lagoa virá Lagoa da Batata Ruffles. Aí pensamos, acabou a loucura? Não, porque o Brasil de fato vem com a abolição de 10x1 da Zafari. O sindicato vai suspender contratos coletivos após denúncia no Brasil de fato. Em parceria com O Futuro, reportagem revelou histórias de jornadas exaustivas de trabalhadores da rede de supermercados, que chegavam a trabalhar nessa escala de 10x1. É notícia recente, notícia de hoje. E aqui a gente vê nesse... 10x1. 10x1. E é uma denúncia até que quem fez... De brincadeira. A gente falou aqui nos bastidores de 10x0 por brincadeira. Olha o 10x1 aí. E eu pensei que eu tinha visto essa matéria também, eu pensei que você tá na hora que a gente brincou, eu pensei que você estava ciente dessa matéria, eu vi ela hoje. Quem denunciou foi até a deputada Erika Hilton. Ela tá à frente disso aí, porque, gente, extrapola o cúmulo supremo do absurdo, 10x1. Ou seja, o trabalhador vai ter 3 dias de descanso no mês, que loucura é essa? E tem muito mais coisa, viu, gente? É porque aqui vocês viram, foi só um selecionado assim de muitas outras que tinham, para vocês verem como é difícil fazer a marmota, selecionar, né? Eu ia falar pra gente fazer um ranking da marmota, que a gente poderia ter feito um ranking da marmota, mas tá difícil, né? Dá mais marmota. Dá não, dá pra fazer ranking não, uma loucura atrás da outra. Teria que fazer uma enquete mundial agora, porque o que eu ouvi aqui nessa noite, até minha gata ali tapou os ouvidos. De vice-governador negro dizendo que é negro nazista, a cerimonialista que teve que romper contrato com a noiva dizendo que queria time de pessoas brancas, a escala 10x1. A Lagoa da Batata Ruffles. A Lagoa da Batata Ruffles. Da Batata Ruffles, Aí é o cúmulo do capitalismo. Esse é o resumo de 2024, meus queridos. Retrospectiva 2024. Para mais absurdos, aguarde 2025. Socorro. Cara, tem um comentário do ouvinte, a gente faz agora ou deixa para no final? Faz agora. Bom, nós recebemos um comentário aqui, @prof.humberto Peluso. Um abraço para o Humberto. Ele mandou uma mensagem para a gente aí no episódio anterior a esse, não é isso? Banalidade do Mal. Ele comentou o seguinte: sou um ouvinte, pessoal, bom dia, sou um ouvinte assíduo de vocês e quero parabenizá-los pelos excelentes programas. Quanto a esse último, gostaria de fazer uma ponderação com toda a vênia. O Cleber Roberto deixou bem claro que não podemos generalizar e isso é fato. Porém, o Pablo Magalhães em alguns momentos fala de forma generalizada, principalmente ao se referir ao exército, comparando-o a uma força fascista. É preciso contextualizar os fatos, mesmo sem ler a monografia do general, entendo que foi infeliz ao citar as SS nazistas. Agora, se referir à tropa de forma generalizada, chamando-a de fascista, também é injusto. Gostaria apenas de registrar essa ponderação. Novamente, parabéns pelos excelentes programas. Valeu, Humberto, pelo comentário. Que bom que você ouvinte assíduo. A gente fica muito feliz de receber mensagem do pessoal que nos ouve, porque isso aí nos ajuda a melhorar os episódios também, né? Bom, meus amigos, eu vou falar e depois, se vocês quiserem, vocês podem se manifestar também. Humberto, eu acho que há um problema de objeto só no comentário.
eu não me refiro à tropa como fascista. Longe disso. A tropa em si, indivíduos, enquanto seres individuais, subjetivos, a tropa não é fascista. Ela é composta por indivíduos que são os mais variados possíveis. A questão é que a ideologia institucional do Exército Brasileiro, chamada de doutrina da segurança nacional, essa doutrina ela não é nova. Essa doutrina ela foi formada no período pré e pós ditadura militar de 64. A doutrina de segurança nacional ela é baseada na caça às bruxas comunistas, inicialmente, e ela identifica o inimigo do exército e da soberania nacional não como um agente externo, mas como um agente interno, os subversivos, entre aspas, aqueles que são os vermelhos, os comunistas, e que eles querem dar um golpe, institucionalizar o comunismo, a desordem, a baderna, etc. e tal no Brasil. Então, essa doutrina, que inclusive, caso você queira, existem monografias, dissertações, existem trabalhos que estudam a doutrina de segurança nacional do Exército. E esses pesquisadores, eles são uníssonos em dizer a ideologia da segurança nacional criada pelo Exército e fomentada até hoje, ela é fascista. Então, isso é uma coisa. A ideologia institucional da doutrina de segurança nacional, ela é fascista. A tropa não. Eu não me referi à tropa, como se diz aqui. Agora, se referir à tropa de forma generalizada, chamando de fascista, também é injusto. Não estou chamando a tropa de fascista. A ideologia institucional é fascista. A doutrina de segurança nacional é fascista. E aí faço o convite, caso você ache pertinente e válido, a se aprofundar sobre esse assunto em específico. E aí a gente pode citar alguns trabalhos. Caso você queira, pode mandar uma mensagem no privado aí do nosso Instagram, @ohistoriante_, que a gente pode retornar com alguns trabalhos para você acompanhar, tá? Um que eu já cito é o regime militar no Brasil, do Marcos Napolitano. Ele vai abordar o regime militar em seus diversos aspectos, inclusive na sua ideologia. Ele fala um pouco sobre a doutrina de segurança nacional. Mas tem outros trabalhos interessantes. Eu não vou me alongar aqui, porque senão o episódio vira um episódio de resposta à sua pergunta. Tá? Mas acho que é isso. É nessa questão. Meus amigos querem fazer um comentário? Eu queria só fazer um comentário que é muito pertinente a fala dele, né? Então, da questão disso, eu acho que expressa um pouquinho muito do que eu penso, e eu acho que você complementa bem com o que você fala, né? A filosofia das forças, sim, ela é fascista. E muitas das vezes as pessoas que estão lá dentro não têm noção disso, de como elas são usadas, de como elas são doutrinadas e de como elas são, a palavra não é obrigada, mas como elas são postas em posições aonde elas precisam agir tal qual, sem muitas das vezes saber... Cooptadas, exatamente. Muitas das vezes sem saber que estão sendo ferramentas do sistema, né? Então eu acho que muito que esse ouvinte ele quis trazer é um pouco disso, e eu concordo muito com ele nesse ponto, mas existe essa vírgula, né? Mas a filosofia, ela é sim fascista. Então eu acho que a gente precisa ficar bem claro isso, e de como essas pessoas muitas das vezes não têm noção de como estão sendo usadas. Isso aí realmente dá muito para fazer um episódio separado, porque senão iríamos nos alongar muito aqui. Mas essa questão, como o Pablo bem disse, a tropa em si, como foi bem falado, é formado por indivíduos que vão desde nações indígenas, negros, brancos, sulistas nordestinos, pessoal da região norte e centro-oeste, ou seja, é uma tropa multiplural. Mas a questão é exatamente essa, a ideologia fomentada por esse instrumento.
por esse documento, que realmente ele tem aquele viés que procura inimigos para deixar sempre o Estado em constante alerta, que é um viés que é muito utilizado por digamos, partidários ou pessoas que têm esse viés fascista, ou seja, sempre procurar um inimigo externo ou interno para manter a população e todas as suas forças militares em constante alerta. Sempre tem que ter esse inimigo. Além da ideia de suprimir direitos civis, suprimir o próprio, digamos, Estado de Direito também. Ou seja, vieses que, digamos, são autoritaristas, que vão nesse viés não da defesa de uma democracia, mas perverter essa democracia para manter um estado de constante sítio, constante alerta contra o inimigo externo e interno. Embora para o nosso giro de notícias e vamos começando aqui com uma notícia do O Globo. Brain Rot. Conheça distúrbio causado por excesso de conteúdo fútil na internet. Se você passa boa parte do seu tempo consumindo conteúdos fúteis nas redes sociais, saiba que pode estar enfrentando uma condição chamada Brain Rot. Esse termo, que significa algo parecido como podridão cerebral, surgiu pela primeira vez em 2007, e o que foi criado para ser uma brincadeira acabou se tornando um distúrbio que virou tema de pesquisadores. O Norte. Pobreza intelectual, futilidade e redes sociais. Nunca antes na história da humanidade tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo nunca fomos tão vulneráveis à pobreza intelectual e à superficialidade. As redes sociais, que deveriam ser uma fonte de conexão e conhecimento, muitas vezes se tornam um palco de exibição de futilidades. G1. Todos os adolescentes são viciados em redes sociais? A penetração da tecnologia em nossas vidas é inegável, e talvez isso seja especialmente perceptível nos adolescentes. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, em 2022 de Portugal, 94,9% dos menores entre 10 e os 15 anos utilizaram a internet nos últimos 3 meses, e 69,5% deles têm telefone celular. Além disso, de acordo com um relatório recente do Unicef, em 2021, 98,5% dos adolescentes espanhóis estão registrados numa rede social e 83,5% estão em mais de 3. Uma das atividades mais realizadas pelos adolescentes, mesmo antes da idade legalmente permitida, o que é particularmente preocupante, é a utilização das redes sociais. E para fechar, BBC Brasil. Como moda de tiktokers acelerarem músicas está mudando a indústria fonográfica. Existem fãs de músicas que agora conhecem trechos de canções acelerados de 15 segundos melhor do que a versão original. Isso se deve a uma tendência emergente nas redes sociais, particularmente no TikTok. Criadores alteram o andamento das canções populares em 25% a 30% para acompanhar vídeos virais curtos de danças ou outros temas. Estas versões estão até ajudando alguns artistas a subirem de posto nas paradas oficiais. Em novembro de 2022, fãs prepararam versões aceleradas do single Escapings, da cantora britânica Hailey. Essas versões ajudaram a artista a chegar pela primeira vez ao topo da parada oficial britânica, cerca de 3 meses depois do lançamento do original. Uma tendência inicial se desenvolveu com base na letra da música que diz: "O homem que eu amava me fez sentar na noite passada e me disse que estava tudo acabado, decisão estúpida." E os usuários rapidamente postaram a sua própria "Decisão estúpida", em versão acelerada da canção. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Nos anos 90, as relações pessoais eram um verdadeiro evento de logística e paciência.
Para marcar o encontro, era preciso ligar para a casa de um amigo, torcer para não ser atendido pela mãe, pelo pai, combinar tudo na base da confiança, porque não tinha essa de mandar um... E aí, chegou pelo WhatsApp. Se a pessoa atrasasse, o que acontecia com certa frequência, o jeito era esperar no ponto de encontro com cara de paisagem ou voltar para casa derrotado. Já nos anos 2000, a revolução digital trouxe soluções e um novo lote de problemas. Com o MSN, as relações ganhavam um toque high-tech. Agora não era preciso decorar o telefone da galera, bastava adicionar o hotmail do amigo, que quase sempre tinha um nome embaraçoso. Eu não sei se vocês lembram do primeiro e-mail que vocês tiveram. Meu primeiro e-mail foi um hotmail. Aí tava lá o hotmail do cara, lindinho, _fofuxo 123. Isso era muito comum. Né? Os flertes também mudaram radicalmente. Né? Nos anos 90, era preciso coragem para passar um bilhetinho na sala de aula, ou pegar o telefone da pessoa que você estava interessado. Nos anos 2000, mandava-se um oi no MSN e, com sorte, você recebia uma resposta logo em seguida. A emoção estava em personalizar o nickname. Olha só que coisa velha. Né? Chega a sentir a poeira subir aqui agora. Com frases de músicas e letras alternadas para impressionar a pessoa que você estava de olho. A transformação tecnológica afetou as diversas relações sociais, mas especificamente os encontros sociais. Nos anos 90, por exemplo, os amigos, reunir os amigos significava o quê? Fazer uma roda na pracinha, passar a tarde jogando videogame, enfim. Nos anos 2000, as lan houses se tornaram o centro do universo adolescente. Ali, amizades eram forjadas à base de partidas de Counter-Strike e disputas ferrenhas em jogos online. Eu, como era extremamente chato, jogava GTA sozinho e torcendo para que ninguém me enchesse o saco. Eu passar o dia jogando GTA numa lan house. Não sei se vocês já fizeram isso. Enfim, até mesmo foto era um negócio bastante interessante, né? Por exemplo, a gente saiu, nós fazemos parte de uma geração que saiu nos anos 90 do tirar foto ser aquela coisa de você comprar um filme, né? Sabendo que você tinha um número X de poses ali contidas no rolo, que posteriormente você iria revelar, não tinha essa de você saber como é que ficou a foto na hora, a não ser que fosse uma Polaroid, nem todo mundo tinha Polaroid. Aí nos anos 2000 nós tivemos um avanço nisso, né? E as câmeras digitais trouxeram o início da era das selfies, que as selfies elas ainda eram tiradas com a câmera virada, né? Porque o visor da câmera fotográfica ficava atrás e a lente na frente. Então você girava e aí vinha toda uma habilidade em você saber que estava se enquadrando apenas olhando para a lente da câmera virada para você, as câmeras digitais. E isso aí, né, essa popularização das câmeras digitais, esse aumento das fotos, essas selfies primitivas, isso abriu caminho para novas dinâmicas sociais. Quem nunca passou horas escolhendo qual foto colocar no Orkut? Inclusive o Orkut foi uma febre à parte, né? Introduzindo comunidades que eram verdadeiros currículos sociais. Eu amo dormir, ódio mortal de quem me acorda cedo. Tinha um do Garfield, eu não lembro se era esse do acordar cedo. Mas era assim, eram várias, eu fazia parte de algumas dessas comunidades. Essas experiências são comuns a mim, ao meu círculo de amigos, dentro da minha vivência desse período de transição tecnológica. Porém, é impossível negar que mesmo num assunto aparentemente distante do meio social, as desigualdades também permearam o acesso ou não a todas essas tecnologias que eu citei. Outras pessoas de estratos sociais diferentes, de condições sociais diferentes, sentiram essas transformações da sua própria forma. Isso revela muito as nossas próprias desigualdades tecnológicas, nossas desigualdades de acesso às tecnologias da informação. A pergunta que eu vou fazer para vocês é simples demais, meus amigos. E aí, qual mudança tecnológica mais marcou vocês? E como é que vocês veem as mudanças tecnológicas de hoje, já que nós estamos diante de... Eu citei aí a mudança de 90 para 2000, né?
Mas a gente já passou por 2 décadas de grandíssimas mudanças. Como é que vocês veem as que passaram? Como é que vocês estão vendo as de hoje? Essas mudanças contemporâneas. Fala aí pra gente. Vai lá, Felipe, que eu sou mais idoso. Olha ele falando que é o mais idoso, gente. O Pablo, ele falou uma coisa desde o começo, eu acho que ele falou muito nos bastidores também, que a gente estava conversando aqui, a respeito da questão de música. Eu sou uma pessoa que eu consumo muita música, né? E a gente conversou aqui falando sobre as formas com que se conhece música, tudo, enfim. Então eu acompanhei muito as transformações a respeito de música. Na minha casa, a minha mãe, ela era muito fã de música popular brasileira e a minha mãe tinha muitos vinis. A gente falou aqui no começo, isso me remeteu muito à minha mãe. Ela tinha muitos vinis, tinha a Dona Irã Barbosa, tinha Clara Nunes, tinha Beatles, tinha muita coisa antiga, assim, e muito, muito legal. E aí eu cresci muito, quem teve aquele som grandão em casa, que tinha a caixa do vinil, as 2 caixas, aliás, o box do vinil, né, as 2 caixas. Gradiente. Lá em casa era CCE, lá em casa era aqueles pretos da CCE, grande. Assim. Dá no mesmo. E tinha aquele barulhinho gostoso do vinil, né? Assim, que a agulha ia passando, enfim. E na minha adolescência já me marcou muito porque eu era consumidor assíduo da MTV, da antiga MTV, né? Assim, que você tinha questão de clipes, então eu vi muito aquele bombardeio de músicas na MTV, né? De criação de clipes, tudo, enfim. E eu aprendi a consumir muito, eu descobri muita música através da MTV. E quem nunca baixou um cavalo de Troia no Kazaa, tentando baixar músicas para poder ouvir, que era uma ferramenta que a gente usava para poder baixar músicas piratas. E aí a gente vai evoluindo, tudo no pendrive, aquela coisa de MP3, de ouvir música. Tinha o Walkman, tinha o Discman, depois veio o MP3, e até que chegou ali no iPod, que veio passando, chegando até nos dias de hoje, a gente tem Spotify. Tem o Walkman amarelo. Você tem aquele Walkman amarelo que tem uma bolinha... Eu tinha o Walkman amarelo. Maravilhoso. Então é muito isso. Então, assim, as formas de descobrir música, as formas que a gente descobria a música, o Pablo falou aqui no começo a respeito do rádio, né? Que a gente ouvia no rádio. Quem nunca colocou a fita cassete para poder gravar lá, né? Esperando a música lá, com os 2 dedinhos no cassete, e hoje a gente tem a música de uma maneira muito fácil. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Isso mudou muito o meu comportamento na forma de descobrir músicas. Eu sou muito assíduo em música, então eu sempre peguei muito referência do que minha mãe ouvia, do que meu padrasto ouvia, do que a minha avó ouvia, do que os meus amigos ouviam. Então tinha muito dessa troca de uma forma mais enriquecida. Hoje a gente é muito dominado pelos algoritmos. Na época de MSN, na época de Orkut, até um pouco na época de Facebook, você via muito as comunidades, como que iam se trocando, e pessoas iam indicando umas para as outras, tudo a respeito do que ouvir. Hoje não. Hoje a gente vai muito pelo algoritmo. E a música mudou muito, inclusive por conta dessa mudança de comportamento. Antigamente, a gente tinha muito a questão do refrão. O refrão da música, que era algo maior, que durava mais, grudava na cabeça, era o que rodava jingle dentro da rádio, o que passava ali dentro da novela, na hora da cena do par romântico, tudo, enfim. Hoje não. Hoje eu não sabia dessa tendência de acelerar a música, mas eu sei de uma tendência que tinha até algum tempo atrás, de todas as músicas terem uma partezinha de 15 minutos, de 15 segundos com coreografia para poder viralizar no TikTok. Então,
todo esse comportamento, todo esse avanço tecnológico mudou uma forma de consumo e uma forma de produção para se desenvolver, né? Antigamente tinha muito aquela questão da música, no campo da música, aquela assim, a pessoa precisa estar na parada nas paradas do rádio, a pessoa, na minha época, né, precisava estar no Disque MTV, no top 10 do Disque MTV, para você poder conseguir alguma coisa, para você poder rentabilizar. Hoje não, hoje o artista ele ganha muito dinheiro na viralização no TikTok, na playlist do Spotify e por aí vai, propaganda no YouTube, tudo, enfim. Então isso mudou muito toda essa indústria, né? A forma de trabalhar interferiu diretamente no mercado, interferiu diretamente na forma de empregabilidade dentro da música. Então eu acho que muda muito o comportamento e é um dos principais componentes aí da evolução tecnológica que eu acompanhei e que me afetou muito. Felipe, falando essa questão de música, pô, bicho, tu anda do tempo do casar. Eu sou do tempo da fita cassete, velho. Eu também sou da época da fita cassete. Eu gravei muito. Tinha playlists gravadas na fita cassete com propaganda de rádio no fundo. Todos nós. Para os jovens aqui, tipo Pablo, os jovens que estão ouvindo aqui, e gente, fita cassete era uma fita magnética que tinha 45 ou 60 minutos. Você gravava lado A, lado B, girava ela e gravava de dois lados. E quando, digamos, estava iniciando nessa questão de música, não existia internet. Essa internet como nós conhecemos hoje. Então, é o quê? Um amigo pegou um LP, long play, um discão. Achou um discão aqui do Iron Maiden, do Metallica, do Slayer. Pô, todo mundo ia pra casa dessa pessoa com suas fitas cassete, todo mundo gravar lá. Era nosso, digamos, nosso Spotify analógico. Mas eu acompanhei esse desenvolvimento que veio desde essa questão da fita magnética, fita cassete para você gravar sua música, os sites para você fazer o download, aí você ia lá, baixava seu álbum do Metallica e de repente não era Metallica, era Raça Negra. O pessoal botava assim, só por zoeira mesmo, botava lá para baixar como se fosse uma coisa e era outra. E até chegar digamos, nesse período atual em que você quer ouvir uma música, você vai lá com alguns cliques, conexão com a internet e você consegue ouvi-la. A gente tem que até deixar claro isso. Essas vantagens tecnológicas, essas vantagens do desenvolvimento tecnológico são ainda de um acesso para quem tem condições financeiras, de ter o seu celular para ter seus aplicativos, ter internet em banda larga, porque a pessoa não vai conseguir acessar tudo isso usando o pacote de dados da telefonia móvel. Não vai conseguir isso facilmente. Então a gente tem que também ter em mente isso, que nós podemos falar assim, desenvolvimento tecnológico tal, facilitou tudo isso tal, mas muitas vezes ainda, por que pareça, com todo esse desenvolvimento tecnológico que temos, ainda tem muita gente que não tem este acesso a esses desenvolvimentos. Mas uma coisa que eu falo até em rodas de amigos que a gente está discutindo, o passado é que era bom, tem essa ideia saudosista de um passado que era muito bom, tal. Aí eu sempre comento, gente, o passado é coisa que eu vou estudar, de minha área, história, a gente vai estudar isso. A gente não pode ter essa visão saudosista de algo. Eu acho que Pablo até lembra de umas minipédias e coisa que a gente falou. Visão saudosista do passado, quando se torna muito radical, onde é que vai descambar, né, Pablo? Você sabe muito bem. Ele concordou aqui, porque a gente sabe, quando vem essa ideia saudosista de um passado e que tem que ser idolatrado, tal, tudo, descamba pro radicalismo e ali, um pezinho do que a gente sabe. Extremismo, fascismo, que é uma das ideias do fascismo, um passado glorioso, um passado que deve ser exaltado constantemente. E voltando aí, como eu falo com eles, gente, não é só a questão do lazer que a gente tem que ver isso. A questão de trabalho modificou toda a questão de trabalho, o desenvolvimento tecnológico, a expansão da internet.
há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se você quisesse, por exemplo, passar um cartão de crédito, você tinha que ligar para a prestadora de cartão, Mastercard, Visa, enfim, qualquer uma delas, ligar, passar os dados do cartão, esperar a autorização, depois tem que pegar esse cartão que ele vinha com um alto relevo em seu número e nome da pessoa, passar ali numa maquininha para gravar numa tirinha que era tipo o comprovante, que era carbonado, em 2 vias. Olha que loucura você pensar isso. Eu trabalhei dessa forma, cheguei a trabalhar assim, tem que ligar, pedir autorização, passar o cartão ali na maquininha de carbono para deixar registrado, uma via para o cliente e outra para o lojista. E atualmente não, você com uma aproximação de um cartão, libera ou não, tendo saldo, liberou sua compra. Coisa de segundos, e antes você demorava minutos. Ou seja, olha a diferença que já vai ter aí dentro, por exemplo, da área comercial, agilidade. Quando a gente fala também questão de medicina. Gente, por exemplo, a gente falar da AIDS, há 30 anos atrás, uma pessoa dizer, tem a síndrome adquirida da AIDS, era atestado de morte. Era a pessoa dizer, vou morrer. Porque não tinha paliativos, não tinha nenhum medicamento que conseguisse reverter isso. Temos exemplo aí de Fred Mercury e Cazuza, que são exemplos disso. De pessoas que definharam na mídia, mesmo tendo recursos financeiros, mas não conseguiram. E hoje, não somente a AIDS, mas muitos outros tratamentos médicos, temos recursos tecnológicos para avançar com relação a isso. Que imaginaria uma vacina para a Covid ser desenvolvida em 1 ano e pouco? Isso é o quê? Ah, não é cobaia nas pessoas? Não, não é cobaia. É desenvolvimento tecnológico, científico. A ciência evoluiu. Então, a gente vê isso em várias esferas. Eu falei na esfera do entretenimento, lazer, da música. Falei aí da financeira. Falei aí da científica, medicina. O entretenimento também tem questão de vídeos. Você queria assistir um filme, tinha que ir na locadora e alugar uma fita de videocassete. Hoje em dia não, você tem ali várias plataformas que tem exibição de vídeos. Só que todas essas, digamos, acessos a coisas, digamos, mais práticas, também vem dando, digamos, certas frustrações. Isso mesmo, frustrações. Por quê? Porque é tanta coisa que você sempre consome uma e de repente tem outra na frente para consumir. Você quer aquele, aí consome aquele, já aparece outra que vai tentar consumir. Isso aí tem até um pesquisador, que é o Barry Schwartz, que ele tem um livro, O Paradoxo da Escolha, que é exatamente isso. Paradoxo da escolha? Como assim? Isso mesmo, você tem tantas escolhas que acaba sendo angustiante você conseguir escolher uma escolha dentro de tudo aquilo ali. Do prato do iFood, do filme da Netflix, da música, o podcast do Spotify, das suas roupas que você pode ver ali na Shein, que você, digamos, seus conjuntos ali de cama, que você vê também ali em vários locais de venda online. E você tem tanto acesso que você sempre vai consumir um e não vai estar satisfeito, porque vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter mais 2, mais 5, mais 10. E ele traz exatamente isso. É um paradoxo. E a nossa sociedade está inserido dentro dessa ansiedade do ter que escolher, e por mais que você ache que está escolhendo bom, mentalmente você acha que nunca vai estar satisfeito. Tem 2 coisas nisso que o Kleber falou que é muito interessante, que é o seguinte, de trás para frente, né? Nessa questão da ansiedade, sempre vai ter aquela coisa assim, a série do momento. O que você não assistiu? Nas rodinhas que você está, as pessoas falam assim, vamos colocar aqui a série do Senna. A série do Senna, se assistir em qualquer lugar que você chega, tá rolando a série do Senna, todo mundo falando da série do Senna, tudo, enfim, aquela coisa. Não é a série do Senna, é a outra que estreou na Apple TV, é a outra que nasceu na Amazon, e por aí vai. E o Kleber falou uma coisa que é muito verdade, como que isso limita, né, o acesso
a cultura e ao entretenimento às pessoas. Hoje, por base, fazendo um cálculo por baixo, se você for pegar os principais streamings de audiovisual para você assistir, você desembolsa por mês mais ou menos R$80. 3, vamos pegar os principais: Amazon, Max e Netflix. No mínimo R$80 por mês para você desembolsar, para você ter acesso ao conteúdo. Mas aí sempre tem aquela coisa, aí o Spotify, e o YouTube Premium, e não sei o que, e não sei o que. Isso ainda assim, e eu acho que a gente já falou sobre isso aqui em algum episódio passado, em algum outro tema, como que o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento em si, ele ainda assim ele é limitado por conta disso. É gratuito, YouTube é gratuito, tem versão grátis. Então, não é a mesma coisa. É limitado, entendeu? Então, é uma forma de segregação também. E assim, vocês estão falando do streaming, ele é como é que eu posso dizer? Ele é um desses sintomas desse processo de transformação tecnológica que influencia nas relações sociais, né? Qual era a prática que a Cléber mencionou aqui? Por exemplo, era você locar uma fita, e aí, como é que era o sistema, né? Se nós temos um jovem nos ouvindo. Você ia numa locadora física, tentava chegar cedo para dar sorte de pegar os melhores filmes. O melhor dia era, eu acho que será que é o mesmo dia de vocês aí? Para mim era o sábado, que você devolvia só na segunda. Era sábado. Aí você chegava cedinho, pegava os melhores títulos, porque eles acabavam rápido, locava 2, 3 para entregar só na segunda-feira. Passava o final de semana assistindo o filme. Não sei se aí tinha como você reservar. Por exemplo, se você pagava R$5 na locação para o final de semana, você pagava 7 e você deixava reservado. Por exemplo, um filme e era limitado, né? As fitas eram limitadas. Por exemplo, eu quero reservar na quarta-feira para pegar no sábado, você pagava ao invés de 5, que era a locação normal, R$7 pagando uma taxinha ali. Não sei se aí funcionava assim. Sim, não. Reserva tinha também. E essa questão de alugar era... Tanto você alugava a fita de videocassete, como também tinha o aluguel de fitas de jogos. Aqui tinha também você alugar o jogo do Mega Drive, Master System, Super NES, o Nintendo, você alugava também. E tudo isso, aí não só isso, música, você comprava CD ou você comprava fita e tal. Tudo isso foi suplantado pelo streaming. O streaming suplantou tudo isso. Você hoje tem todo esse acesso através da sua TV, do seu computador, do seu celular. Claro, vamos lá. Qual é a nuance disso? Vocês acabaram de falar. Um excesso de oferta e a ansiedade de consumi-los. Isso só existe porque existe capitalismo, né? Mas isso não é de hoje, isso não é de 10 anos atrás, isso não é de 20 anos atrás, isso é coisa de 2 séculos, 3 séculos mais ou menos. Mas isso é potencializado com o streaming. Aí o que é que vai acontecer? Com a presença do streaming, por exemplo, de filmes, você esvazia a sala de cinema. E aí o que acontece? As salas de cinema passam a ser um luxo. Sala de cinema hoje é luxo. Se há um bom tempo atrás você acessava uma sala de cinema por 10 conto, preço promocional, R$5, preço promocional, eu já peguei, R$5, preço promocional. Hoje você desembolsa em alguns cinemas quase R$70. Quase R$70. Sabe, eu saí aqui com minha esposa, fomos assistir um filme, um ingresso estava saindo a bagatela de 60 pau. Sabe? Então, assim, torna-se um evento de elite, reduz-se o número de pessoas, aumenta-se a cobrança sobre as pessoas que vão frequentar ali, e aí você cria, amplifica e escancara a desigualdade do consumo dessa tecnologia, né? Eu sei que a gente pode correr o risco de virar saudosista, que no meu tempo é que era legal, aquele sonzinho do vinil,
Oh, que coisa gostosa! Ah, aquela coisa de você rebobinar a fita usando uma caneta Bic girando assim. Ah, que coisa maravilhosa! Era assim que se ouvia a música. Não, cada tempo tem seu tempo. Eu acho que eu já cansei o ouvinte aqui tantas vezes que eu já falei de Pierre Levy. Diversas milhões de vezes eu falei da ideia de que tecnologia ela é fruto da sociedade e, uma vez instalada, ela transforma essa sociedade. Cada período tem a tecnologia que é demandada por essa sociedade, né? Então, assim, tem toda essa nuance dessas desigualdades, as transformações tecnológicas, por alguns é sentida de formas diferentes. Eu não sei se vocês lembram, a Oi, ela tinha uma parada dos 3 segundos para fazer ligação. Tu podia ligar para alguém em 3 segundos que ela não cobrava nada. Só que você tinha que ter Quantas conversas aconteceram assim? Pois é, você ligava. Eu tô não sei onde. Aí outra pessoa, aí você parava. Na próxima ligação você não fala, porque é a pessoa que vai falar. Eu tô chegando. Era os 3 segundos. Sem falar daquele chip dos 21 anos da Oi. Não sei se vocês lembram. 31, eu tenho até hoje. Eu tenho ele até hoje. Vai expirar quando? Os 31 anos? 2033. 2032. 2032. Você ainda usa? Tá com um dos meus primos, eu não sei se ele usa. Porque eu saí de Juiz de Fora, fui morar em São Paulo. Depois, né, assim, não sei se ele usa. Até isso mudou, Felipe. Se É isso que eu ia falar. Nós precisávamos ligar, hoje a gente resolve nossa vida com mensagem no WhatsApp. Não, e o engraçado, essa semana eu recebi ligação no meu telefone, eu comentei isso, peguei e falei assim, quanto tempo eu não recebo uma ligação? É sempre mensagem de WhatsApp. É sempre mensagem de WhatsApp. Então, essas transformações elas são muito interessantes, essa coisa mesmo de digitar. Qual é o desdobramento social, né, de uma sociedade que prefere digitar do que receber ligação? Desenvolvimento de certas ansiedades. Nós temos ansiedade quando a gente fala com alguém no telefone. Você acabou de falar aí, pô, quanto tempo eu não recebo ligação? Receber ligação para muita gente é sinônimo de ansiedade. Você tem que falar com alguém ao vivo, em tempo real. É diferente. É uma experiência diferente do que você resolver as coisas digitando no WhatsApp. De certo modo, a gente viveu um pouco disso, dessa coisa de viver nas mensagens, ou se comunicar apenas pelas mensagens, porque nós 3 tivemos MSN, né, gente? Conversamos muito pelo MSN, ou seja... Bastante. Pablo sabe bem que a gente resolveu muita coisa da faculdade no MSN, né? MSN. Muitas atividades. Era através do MSN. E como era limitado o acesso, né? Muitas das vezes eu acho que não sei se vocês tinham isso. As pessoas que tinham mais condições tinham a questão de dentro da Oi tinha um programa, acho que era Velox, que chamava, que podia acessar a qualquer momento. Mas eu, durante toda a minha adolescência, eu tinha que esperar da meia-noite para poder acessar, para pagar um impulso. E aí, aos finais de semana, tinha um período ali depois do meio-dia, no sábado, 2 horas da tarde, não sei, e no domingo que era mais barato. E ainda ocupava a linha telefônica do telefone fixo que se tinha em casa. Sim. Um telefone fixo. Isso mesmo. Né? E aí, eu não sei se... Discador do IG, discador da AOL. E eu não sei se vocês chegaram a pegar isso. O primeiro telefone fixo era caro. Tinha lista de espera. O primeiro telefone fixo que eu tive em casa, a gente pagava aluguel pela linha. Olha como que era difícil a comunicação. Como era limitada a comunicação nessa época, né? Como que as coisas eram 20 anos atrás. Mas assim, é a desigualdade daquele momento. Nós temos desigualdades hoje também, agora são desigualdades outras. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou professor de educação pública. Na minha sala de aula eu tenho alunos os mais variados possíveis. Eu tenho daquele aluno que o pai paga todo mês um valor para o menino ter sempre crédito no celular, para poder acessar a internet, como eu tenho aluno que nunca tem internet, se não for na escola. Se ele não tiver na escola, ele não acessa a internet para fazer nada. Fazer um nada. Nada. Ele não tem em casa, ele não tem quem
coloca crédito no celular dele para ter dados móveis. Então ele só tem acesso em casa. Então até que ponto, por exemplo, a gente está falando da telefonia, né? O que é que separa o telefone alugado do tempo do Felipe? Eu acho que na minha família, minha avó já tinha a linha, ela pagou, porque tinha um consórcio, né? Você tem que fazer um consórcio, um parcelamento, alguma coisa assim. Ela pagou um consórcio de não sei quantas parcelas para poder ter a linha telefônica. Eu, por exemplo, criança, não sabia que tinha linha telefônica que era alugada. Eu naturalizei aquela presença daquele telefone na casa da minha avó, sabe? Então, assim, o que é que separa esse contexto social do telefone fixo ser essa coisa tão necessária, mas tão difícil de ter, desse aluno meu hoje que tem celular, mas não tem crédito para usar a internet? Que tem celular, mas não consegue fazer qualquer ligação porque o telefone só tem internet ou só faz qualquer ligação via WhatsApp se estiver lá na escola. O que é que separa isso? Na verdade, o que une essas coisas? O que une essas coisas é a desigualdade no acesso à tecnologia. As desigualdades tecnológicas. Ou, pelo menos, as desigualdades de acesso à tecnologia. Vocês já foram em Lan House, né? Eu, durante um tempo, eu tive internet Velox. Depois de um tempo, não tinha internet de nada. Qual era o local onde eu acessava? Era na Lan House. Eu ia para uma Lan House, eu acessava a internet lá, 1 hora, 2 horas, e voltava para casa. Não sei se vocês já passaram por essa situação. E eu tratava esse momento como a coisa mais preciosa do meu dia, pô. Era o momento em que eu atualizava meu Orkut, que eu via meu e-mail, que eu abri o YouTube tinha acabado de ser criado, acho que em 2004, né? Faz 20 anos que o YouTube foi criado, não é isso? Por aí. O YouTube é de 2007, se não me engano. 2007? É um pouquinho antes, não? Não, pô, 2007, não. 2007 eu já morava em Petrolina. E eu lembro que lá em Arco Verde, eu morava em Arco Verde em 2005, lá no interior de Pernambuco. Pronto, 2005, fevereiro de 2005. 14 de fevereiro de 2005. Pronto. Eu já usava o YouTube lá, pô. Então, assim, era o momento em que eu ia acessar o YouTube para ver clipe. Pô, eu descobri bandas novas através do YouTube, naquela época. Sabe, o YouTube, ele permitia que a gente aprendesse línguas. Eu aprendi, não, porque ele vinha legendado, ele ainda as primeiras versões aqui, ele era legendado, e aí muitas das vezes eu pegava aquilo ali da legenda e jogava no letras.com. Não sei se vocês lembram disso. Sim, que tinha um site que traduzia as músicas, aí colocava a letra completa em inglês e a letra completa em português. Eu aprendi inglês assim. Então, assim, esse momento foi um momento, por exemplo, de eu descobrir a internet, né? Descobri o YouTube, dentro da minha realidade material de acesso à internet. Aí eu fico pensando, e alguém que não tinha, por exemplo, a condição de poder pagar esse horário lá para ter acesso, né? Tem um autor que eu já mencionei ele aqui, ele escreveu o livro Tecnologia do Oprimido, é o David Nemer, ou Davi Nemer, não sei. Ele usa um conceito bem interessante, que é o de tecnologia mundana. O que é que ele coloca como tecnologia mundana? Ele escreve assim, o termo tecnologia mundana, refere-se a processos em que oprimidos se apropriam de tecnologias cotidianas, artefatos, operações e espaços tecnológicos e as utilizam para aliviar a opressão em suas vidas. Aí vou tentar fazer uma conexão com essa questão. O uso da Lan House, para mim, era recreativo. Mas para uma pessoa da periferia, em sua maioria pretos e pardos, era um ato de resistência. O acesso a uma Lan House era o momento dessa pessoa mostrar, estou vivo, eu existo.
Porque, venhamos e convenhamos, no mundo conectado, quem não está conectado não existe. O Felipe deu um exemplo com a questão do LinkedIn. Eu nem sabia que se usava mais LinkedIn. Mas as pessoas encontram pessoas através do LinkedIn. E quem não está no LinkedIn? Faz o quê? Faz o quê? Sabe? Então, assim, o ato de se apropriar para pessoas com condições menos favorecidas é um ato de resistência. Ir à Lan House, criar um currículo, acessar a internet, aprender uma outra língua, como o Felipe falou, aprender inglês, um ato de resistência. Um ato de resistência. Dentro dessas dificuldades, dessas desigualdades tecnológicas, de acesso à tecnologia. Então, eu acho que é interessante a gente marcar essa questão. Quando a gente fala sobre mudanças tecnológicas e como elas afetam a sociedade, a gente precisa também lembrar que essas mesmas tecnologias, em seus processos de mudança, elas também fazem parte das desigualdades na sociedade. Desigualdades que existiam antes, do telefone pré-histórico ao aluno com o smartphone, com o Apple. Os meus alunos, amigos, têm iPhone 16, é o 16 agora, né? Os moleques têm iPhone 16, mas eles não têm um conto para botar de crédito. Eles não têm, e por isso ficam sem acesso à internet, entendeu? Então talvez falte a eles essa questão de uma compreensão sobre o que é estar conectado e como isso é importante para eles, sabe? Então, enfim, eu divaguei sobre outras partes, mas eu só queria finalizar dizendo o seguinte: a Felipe falou sobre como a gente consome música. Meus alunos hoje, eles são pautados naquilo que eles veem no TikTok, na música que eles ouvem no TikTok. Bombou no TikTok, tá, eles estão cantando. Vocês sabem que recentemente bombou aquela música da banda Desejo de Menina, Beijos, Blues e Poesia. Não é isso o nome da música? Essa música é dos anos 2000. Calma, lá vem Felipe dizer que no tempo dele era melhor. Mas essa música é dos anos... Não, eu só tô falando que a música é dos anos 2000. Eu sei. Essa música é o exemplo que eu quero dar. Essa música já existia. A versão que bombou no TikTok, no Instagram, foi de Beijos, Blues e Poesia. É aquela da banda Desejo de Menina. Essa música, ela é dos anos 2000. Você não chegou a ver, não, bicho, as trends? Eu não tenho TikTok. Eu não tenho paciência pra TikTok. Ah, bicho, bota aí. Eu esqueci que eu estava falando com a pessoa velha. Bota aí no navegador. Eu não tenho nem o aplicativo do TikTok no celular pra você ter noção. Mas no Instagram também foi, amigo. Bota aí no teu navegador. Beijos, Blues e Poesia, TikTok. Aí você vai ver uma carrada de resultados. Eu vejo beijos, blues e poesia, e aí eu dizia, baby, I love you. Geralmente era em algum evento assim, tipo alguém... É um vídeo em que alguém vai se dar mal, muito feio. Aí acontece em slow motion enquanto essa música tá tocando. Isso foi febre. Aí o que aconteceu? Meus alunos não gostam de forró. É uma coisa que, assim, que eu acho absurdo. Aqui em São Miguel dos Campos, os moleques não gostam de forró. Não dançam, não curtem. O São João daqui toca trap. Bizarro. E aí eles começaram a ouvir Desejo de Menina. Por conta da trend, do Beijos, Blues e Poesia. Eu tava olhando alguns aqui. Tem muito. Tem, pô. Bombou. Desejo de Menina voltou até a tocar depois disso. Tava parado. Sabe uma coisa que descobriram essa semana? Aí na hora que você começou a falar, eu pensei que você ia falar sobre isso. É porque eu não gosto de futebol, né? Mas eu tenho uma família extremamente hétero. Minha família toda hétera e assim, fã de futebol ao extremo e botafoguense. O Botafogo ganhou uns 30 títulos aí nas últimas 3 semanas, né? E... o Pablo tem que falar no 2. Minha família, grupo da minha família só dá coisa do Botafogo. Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Existe uma opressão, inclusive, no grupo da minha família, que na minha família tem um flamenguista e o resto tudo é botafoguense. Então, assim, o flamenguista sofreu esses últimos dias. Mas não é isso que eu queria comentar. O que eu queria comentar, e eu pensei que você ia falar sobre isso, é que pelo TikTok, meu primo comentou isso comigo hoje até, pelo TikTok surgiu um movimento usando, trazendo aquela música do Belchior, aquela tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro, e aí virou alguma coisa no TikTok, o hino do Botafogo nesses últimos tempos, que não sei o que, e aumentou o número de consumo. Algumas pessoas que não conheciam Belchior começaram a conhecer Belchior pela música. E aí começaram a descobrir, foram pesquisar Belchior, quem era aquela música, e hoje a gente usa muito o Shazam, né? Tem aquele aplicativo do Shazam, não sei quem conhece, quem já utilizou, e começa a se descobrir coisas passadas exatamente por isso. Eu achei muito interessante na hora que meu primo estava falando, quando você começou a falar do Beijo, Blues e Poesia, que é uma música da minha adolescência, eu pensei que você ia falar disso. O do Belchior é porque, assim, ano passado o Botafogo ia ser campeão. Só que acho que nas últimas rodadas o Palmeiras passou. Eu não cheguei a acompanhar o final do campeonato, não. Tava muito puto com o Fluminense. Aí depois eu fiquei tranquilo porque ganhamos a Libertadores. Aí esse ano eles ganharam. E a música do Belchior diz, né? Tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Inclusive cachorro. O cachorro é o mascote do Botafogo. O mascote do Botafogo é um cachorro, porque o General Severiano, o dono do Botafogo, ele tinha um cachorrinho que ele levava para os jogos. Aí o cachorrinho dele virou o mascote do time. E nessa frase tem o cachorro lá, então aumentou ainda mais a identificação. Então, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado, eu morri, 2023. Ó, se fudeu. Mas esse ano eu não morro, porque os desgraçados foram campeões do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, né? E aí passaram vexame no Mundial, tomando 3-0 do poderosíssimo Pachuca. O Pachuca... já perdeu? Já. Eu lembrei de uma banda que tinha, eu acho que era de Salvador, chamado Pachanca. É porque Pachanca, velho. Eu vou até olhar o grupo da minha família aqui agora. Eu não vou nem perguntar, porque se eu perguntar eu vou ser esculachado no grupo da família. O Botafogo tomou de 3-0 do poderosíssimo Pachuca do México, 16º colocado no campeonato mexicano. Então é por isso que tem um monte, tem alguns comentários. Eu não abri o grupo da minha família, eu acho que desde segunda-feira. Tem algumas coisas. É um elefante o símbolo do Botafogo, não? Não, pô. É um cachorro. Tem um elefante aqui, ó. Não, é zoeira. Não sabia. E realmente tem o negócio do Pachuca aqui. Pachuca, é verdade. Tem até uma figurinha. O flamenguista da minha família postou uma figurinha do Gabigol. Tem uma parada que a gente não mencionou, essa coisa da relação familiar. Por exemplo, tem primo e tio que você não via regularmente. Você via na época das férias. Sabe? Aquela coisa... ele vai vir aqui passar o Natal, o Ano Novo, a Semana Santa, as férias de meio de ano e tal. Tu via teu tio, teu primo, tua prima, tua tia, uma vez ou outra. Agora, por conta dos grupos de WhatsApp, você convive com esse pessoal o tempo inteiro. Isso aumenta os atritos familiares. Nossa, eu tô crente que você ia falar uma coisa positiva. Existe algo positivo? Sim, você está com contato com seus familiares. Mas existe o lado péssimo. Por exemplo, quem tem família e tem grupo familiar e viveu as eleições de 2018 e 2022, nossa senhora, deve ter feito muitas inimizades, deve ter parado de falar com muitos tios e tias e outros parentes. Porque, velho, contato direto, aquele compartilhamento de mentiras, aí vem pras brigas. Eu faço parte da família, do grupo da família da minha esposa, e às vezes rolam uns fights, sabe? Sabe o que é uma coisa bem interessante nisso tudo? E aí você vem com a terra arrasada, você que tá sendo terra arrasada agora. Eu venho aí com...
Não, e olha como que essa possibilidade das redes sociais e do contato, assim, aonde ele chega aqui no exemplo da mesa, né? Eu e a Lídia, a gente estudou na mesma instituição, cruzamos diversas vezes o caminho um do outro, mas a gente nunca fixou uma amizade real e verdadeira na época de colégio interno, na época da faculdade. Eu e a Lídia, a gente se reencontrou anos depois no Twitter, no antigo Twitter, quando ainda era prestável aquilo lá, e a partir dali, com conexão, conversando, tudo tal, que eu vim parar na mesa do historiante. E o que é interessante nisso tudo? Eu tenho a possibilidade, eu reencontrei, inclusive dois ouvintes nossos, o Danilo Terra e o Rodrigo Terra, são amigos meus de 20 anos atrás. Épocas de 20 anos atrás, e com o passar da vida, com tudo tal, enfim, a gente perdeu contato, tudo, a gente se reencontrou pelas redes sociais, e hoje são duas pessoas com quem eu mais convivo, entre aspas, no dia a dia, com quem eu mais troco mensagem no dia a dia. É uma das possibilidades, né, assim, que a gente tem, encurta. Em contrapartida, e aí eu vou trazer até um exemplo aí, a gente pode fechar também, que eu acho que, né, Eu não assisti tudo, mas eu assisti uns 2 episódios do Senna, da minissérie do Senna, e conversando com algumas pessoas, a gente pensou nisso, como que se demorava a ter acesso às coisas naquela época, né? Por mais que a gente alugasse a fita para ver o filme, demorava. O filme era lançado nos Estados Unidos, para chegar no Brasil era uma cota de um tempo, ficava um tempo, fazia fila. Titanic. Quem não foi assistir Titanic no cinema, pegou uma fila do cacete para poder assistir Titanic, sentado no chão, né, assim, e depois que saiu do cinema, quanto tempo demorava para sair a fita VHS, para aí poder chegar, tudo, enfim. A Barça, a gente aqui, com certeza, a gente ia estudar para prova, para essas coisas na biblioteca. Nas escolas tinha, né? Exatamente. Então, assim, é muita coisa. Hoje, se existe uma facilidade a mais, existe. Muito limitado, mas assim, teve a possibilidade de encurtar esse tempo, né, essa distância. Ela tem vários aspectos para abordar nesse tema. A gente já falou de vários aqui, sabe? A gente, por exemplo, a gente não falou sobre relações amorosas, sobre como, por exemplo, a pracinha, que era o espaço de paquera, ela foi suplantada pelos aplicativos de relacionamento. Você não vai mais a um local para conhecer pessoas. Você pode conhecer e fazer um date com alguém, né? Através de um aplicativo de relacionamento. Agora, salvo engano, eu tô falando de memória assim, sabe? Eu não sei se é de fato isso. Mas me disseram, assim, eu li, que há uma certa resistência hoje de algumas pessoas em usar aplicativos de relacionamento. Que, salvo engano, não há mais, as pessoas não estão vendo mais uma finalidade objetiva nos aplicativos de Tinder e os outros aí, né? E tem o que é para homossexuais, né? O Grindr? É o Grindr, né? Acho que é o Grindr é um deles. Tem o Grindr, o Scrooge, tem vários. Eu lembro que eu orientei um trabalho em publicidade que era justamente sobre o Grindr, né? Como as pessoas elas se transformavam elas utilizavam de determinados artifícios para melhorar a sua imagem enquanto produto a ser consumido. Um trabalho bem legal. E era o Grindr que eles usavam. Enfim, tem muita coisa, velho. A gente daria, por exemplo, um episódio só para falar sobre aplicativos de namoro e como isso influencia as relações sociais. As transformações na internet, como isso influencia as relações sociais. As transformações nas comunicações e como isso afeta. As transformações nas mídias televisivas, de audiovisual. Bicho, a gente meio que passou por cima de um bocado de coisa aí. Tem muito tema, sabe? A gente vê todo esse desenvolvimento, digamos, tecnológico, todas essas
vantagens que o mundo atual tem com relação ao que nós passamos anteriormente, há anos atrás, principalmente quem já passou dessa geração ali dos anos 90 para agora, vê o desenvolvimento tecnológico como afetou tanto a nossa sociedade. E o que tem a falar para encerrar, acho que terminar aqui essa parte do podcast, é que a gente tem que olhar para o passado não com um olhar saudosista. A gente pode ter gostado de coisas do passado, mas a gente não pode olhar para o passado como algo que a gente quer que ocorra de novo. Isso não. Isso aí, a gente pensar o passado dessa forma como algo que tem que acontecer novamente, tem que voltar como a gente era há décadas atrás, não, isso aí não. Porque o que a gente tem que pensar, se ocorre coisas ruins como a desigualdade e violência, o que a gente tem que pensar é soluções para resolver estes problemas que são típicos da sociedade moderna. Resolver esses problemas. E não achar que voltar para um passado que você está ali idealizando em sua mente é a solução para esses problemas atuais, não. Isso aí pode tirar como diz o ditado antigo, pode tirar o cavalo da chuva, porque não vai ocorrer. Isso não vai acontecer. Meus amigos, agora estamos entrando na área de indicações, esse momento gostoso de fim de episódio em que nós fazemos uma curadoria gostosa, onde falamos um pouco aí sobre o que estamos assistindo, lendo, ouvindo. Vou fazer a última curiosidade do ano. Tem uma curiosidade, Felipe Monsanto. Em algum momento da sua vida você já acreditou em Papai Noel? Não. Eu esqueci que você é de uma família adventista, né? Não, mas nem por isso. Eu nunca gostei de Natal. Nunca gostei. Então cancela. Cancelamos a curiosidade agora. Chega. Não, vai até o final pros ouvintes, ué. Eu não gosto de Natal, mas assim, não tenho nada contra. Tenho até amigos que curtem. Eu vi um dia desse uma charge, acho que é do Angeli. É um menino de rua, né? Pobre. Ele encontra o Papai Noel. Aí ele pergunta: Papai Noel, por que você nunca me trouxe um presente? Aí o Papai Noel: ho, ho, ho. Aí o moleque responde: ho, ho, ho é o caralho, seu velho arrombado. Eu gosto do Natalina. Eu gosto do Natalina. Você já viu o vídeo da Natalina? Já. Ele cresceu, cara. Tá vendendo espetinho na praia agora. Feliz Natal, Natalina. E aí? Pai de família agora. Ele. É maravilhoso. Enfim, esse velho arrombado que nós chamamos de Papai Noel. Se eu falar Papai Noel, você desenha na cabeça, né? Como ele é. Aham. Por que, bicho, Papai Noel assim? Me diz. Eu sei que teve uma questão da mudança da cor dele uns anos atrás. E só. Ele era verde? Não, ele não era verde. Ele era de outra cor. Eu acho que era azul. Não lembro, alguma coisa assim. Eu sei que teve uma mudança de cor aí, mas de onde ele vem, não sei. Só sei que ele tá demorando muito pra morrer, porque é chato pra caralho esse velho. É aquele velho arrombado. Aquele velho desgraçado, pavo. Caralho, seu velho arrombado. Não, e o engraçado, nessa questão de Mac, eu trabalhando alguns finais de semana na Unifenas, na entrada do prédio do administrativo, eles enfeitaram, assim, a Unifenas gosta muito, enfeitaram em vários espaços, tudo. Eu esqueci que tinham colocado um Papai Noel do tamanho de uma pessoa, real. Vai Felipe de baixo, chegando de manhã cedo na Unifenas, final de semana, não tinha ninguém trabalhando na recepção. Na hora que eu abro, eu dou de cara com o Papai Noel tocando saxofone e fazendo barulho. Pensei que era um assaltante. Eu tomei um susto.
Como que eu vou gostar de Papai Noel? É um Papai Noel arrombado do caralho. Gente, eu tenho medo de palhaço, eu não vou ter medo de Papai Noel. Tem medo de palhaço? Tem pavor. Meu Deus. Ah, sim, o que eu ia dizer é o seguinte: o Papai Noel, esse Papai Noel que a gente conhece, essa figura mitológica aí que assusta Felipe, ela é uma fabricação do século. Ela é uma fabricação do século XX. Esse Papai Noel barbudo, vestido de vermelho e tal, ele é uma fabricação do início do século XX. E tem a ver com a Coca-Cola. Foi a Coca-Cola quem criou esse Papai Noel. Agora, qual é a origem dele? Há origens que remetem a ele. Há duas, vamos dizer assim. A primeira delas é uma referência cristã. Existe um santo na legenda áurea chamado São Nicolau. São Nicolau, ele foi bispo e ele era conhecido por ser uma pessoa que ajudava os mais humildes e tal. E na legenda áurea, há a história de que ele ajudou uma família. O Nicolau, ele era bispo de Mira, né? E ele é apresentado como uma pessoa que fazia milagres desde a infância. Por exemplo, ele recém-nascido, ele tinha nascido na cidade grega de Patras, ele teria tomado seu primeiro banho em pé, recém-nascido, né? Como exemplo de distanciamento do chamado pecado da carne, ele tocava no seio de sua mãe para amamentar apenas uma vez, às quartas e às sextas. Ou seja, ele está evitando pegar no seio da mãe para evitar o pecado da carne. Ao invés de brincar com os amigos, ele ia à igreja, decorava as lições aprendidas lá. Com certa idade, o Nicolau perdeu os pais, né? Só que ele ficou com uma grande fortuna. Esse dinheiro, dinheiro não lhe faltava, vamos dizer assim. Aí tem uma história que essa é a história dos presentes. Essa tem a ver com os presentes. O Nicolau tinha um vizinho que tinha 3 filhos. Viveu na miséria e tal. E aí o pai toda noite ele fazia uma oração. Qual era o destino dessas meninas? Elas precisavam casar, senão o pai ia botar elas na prostituição. Aí de noite o Nicolau estava lá paradão no muro da casa dele e ouviu o pai fazendo oração e dizendo: Senhor, me ajude, eu não quero, mas se eu não casar minhas filhas, eu vou ter que botá-las na prostituição. Aí do nada, um saco de dinheiro apareceu no dia seguinte na casa do cara. Nicolau jogou um saco de dinheiro lá. Aquele velho arrombado. É um velho arrombado do caralho, precisando de dinheiro aqui, não me dá R$1. Aí pros outros vai e joga um saco. Aí ele vai lá e continua, né? Pedindo de noite uma oração. Aí no dia seguinte, Nicolau vai lá e joga outro saco de dinheiro. Aí o pai foi lá e casou a segunda filha. No terceiro, né? Aí o Nicolau jogou o terceiro saco no terceiro dia. Aí o homem, na hora que o saco caiu, ele acordou. Aí foi correndo atrás para ver quem era que estava ali fazendo essa benfeitoria. Porque nos outros dias ele não tinha visto. Aí ele reconheceu o Nicolau, e aí se prostrou aos pés dele, fez orações para ele e tal, enfim. E Nicolau pediu sigilo. Essa é a versão cristã. A outra versão é uma versão pagã. Existia um festival nórdico chamado Juli, que ele está na saga de Hakon, o Bom. Foi escrito pelo poeta e historiador islandês Snorri Sturluson. Esses nomes islandeses são uma maravilha, né? Lá na Idade Média, no século XII, entre o século XII e XIII. Lá conta a história do quê? Qual é a festividade? O Juli é uma festividade para comemoração do solstício de inverno. Essa comemoração começa no dia 21 de dezembro. Quem é que sai distribuindo presentes? Ora, senão Odin, o pai de todos. Odin sai no seu trenó, cavalgando, né? Quem é que puxa o trenó é o Sleipnir, é o cavalo de 8 patas do Odin. Ele vai visitando casa por casa para deixar os presentes. Como é que a pessoa recebia esses presentes no festival Juli? As pessoas da casa tinham que pendurar meias na lareira, próximo da lareira. Era nessas meias que o Odin colocava
o presente. E aí, caso a pessoa tivesse sido muito mal ao longo do ano, um monstro visitava a casa da pessoa, era o Krampus. Krampus visitava a casa da pessoa e não Odin. Se a criança tivesse sido má, Krampus ia lá e fazia alguma peripécia. Se a criança tivesse sido boa, Odin visitava e levava o presente. Resumindo, os nórdicos foram cristianizados. E o cristianismo na época, a igreja da época, precisava fazer com que os fiéis aceitassem o cristianismo. O que foi que eles fizeram? Eles cristianizaram o Yule, o festival do solstício. E pegaram Odin e o associaram a Nicolau. E mesclaram as duas histórias. Aí nasce aí a mitologia do Papai Noel. Começa com o Pai Natal, que é aquele benfeitor que vem no dia do nascimento de Cristo. Começa aí com o Pai Natal e termina com o Papai Noel da Coca-Cola. Essa é a história do Papai Noel, esse velho desgraçado. E aí? Eu sabia a questão da cor do Papai Noel, essa questão da mudança da cor do Papai Noel. Eu sei que a questão da cor do Papai Noel foi mudado pela Coca-Cola. Isso eu sabia que tinha alguma coisa aí. Mas não sabia que era o Papai Noel no todo. Papai Noel da Coca-Cola tomou foi pedrada em Salvador. Acho que vocês ouviram, né? Que o Natal de Salvador ia ter, no caso, uma caravana da Coca-Cola com vários caminhões decorados e tal. E aí, só que eles estavam, pelas imagens, realmente estavam passando bem rápido em frente às pessoas. Aí só que chegou em um bairro que o pessoal não gostou muito dessa recepção AliExpress, super na velocidade máxima, e tacaram pedra. Eu vi alguma coisa disso. Bom, essas indicações são um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras que mantêm o projeto funcionando, Kleber Roberto. Isso mesmo. Nós agradecemos o apoio que todos os apoiadores e apoiadoras estão fazendo ao Historiante, acreditando aqui no projeto. Esse ano, acho que quem apoia e quem acompanha o Historiante percebeu que está um ano bem difícil, porque, digamos, aumentou muito mais o trabalho de todos aqui, muito mais atividades fora do Historiante, e muitas vezes para gravar, a gente teve que atropelar até mesmo alguns afazeres pessoais para trazer esses podcasts aqui para vocês. Os bastidores aqui mesmo, a gente chega cansado, mas a gente ter aquele restinho de ânimo antes do 1, 2, 3, tchau, que aí realmente a bateria acabou. Mas estamos trazendo aqui sempre o podcast. Vamos preparar coisas novas para 2025, tanto que já vamos preparar reuniões para reformular o Historiante e trazer coisas novas para vocês, ajustarmos esses horários e todo esse corre-corre para manter o projeto aí sempre vivo e trazendo muitas informações para vocês. E vamos mandar aqui um afetuoso abraço e um muito obrigado para Poliana Siqueira e Bruno Gouveia. Para vocês e para todos os outros e outras, muito obrigado. Agradecemos enormemente o apoio de vocês aqui para o Historiante. Então vamos aqui começar com essas dicas para vocês, e eu vou começar com a minha. Já que eu falei no início, na primeira parte do podcast, sobre o paradoxo da escolha, com a aula do professor Barry Schwartz, vai ter essa aula disponível gratuitamente no canal do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que é ali um projeto, um instituto que foi criado por Eduardo Moreira e teve o apoio inicial ali do professor Gessé Souza. E o ICL está trazendo essa aula do livro Paradoxo da Escolha, que vocês podem acompanhar essa aula nesse domingo, 15/12. E essa aula, que ela vai ter início às 20 horas, ela deve ficar gravada, vocês aproveitam, fazem o seu cadastro, é gratuito, é rapidinho, só é procurar aí no seu navegador, Paradoxo da Escolha ICL. Na hora que você fazer a busca, já vai aparecer a opção para você fazer o seu cadastro com e-mail, porque é uma aula que é exclusiva, não é uma aula que vai ficar liberada para todos, vai ser exclusivo, vai ficar ali salvo para apenas as pessoas que cadastrarem o seu e-mail.
eu mesmo já cadastrei o meu porque eu percebi que é uma aula super importante. E é um tema que, por exemplo, faz parte do podcast que gravamos hoje. Tantas escolhas, e essas escolhas sempre vêm trazendo aí muitas vezes ansiedade para a gente. E Barry Schwartz, que é um dos maiores psicólogos do mundo, um dos maiores psicólogos vivos, ele traz todo esse conhecimento sobre essa, digamos, essa sociedade que tem tantas escolhas e tanta ansiedade para conseguir se achar no meio de toda, digamos, essa variedade de escolhas e situações. Então, vocês procurem Paradoxo da Escolha ICL, fazem o seu cadastro com seu e-mail e acompanhem essa aula, que vai ser muito importante. E como música, vou indicar 2 músicas aqui do Iron Maiden, porque teve no final da semana passada a aposentadoria do baterista Nico McBride, que foi o baterista aí do Iron Maiden durante 4 décadas, 40 anos. E vou trazer 2 músicas do primeiro álbum de participação do Nico McBride no Iron Maiden, que são as músicas Fly of Icarus e Where Eagle Dare, que essa Where Eagle Dare é a primeira música do álbum, e vocês percebem todo o trabalho instrumental que o Iron Maiden fez, aproveitando todas as habilidades aí do Nico McBride, que agora chegou a idade e decidiu se aposentar do Iron Maiden. E um obrigado aí para o Nico, que a gente sabe que ele não vai ouvir o podcast, mas fica aqui esse agradecimento para esse grande baterista que agora vai curtir um pouco sua aposentadoria. E estão aí minhas indicações para vocês. Beleza. Vou fazer as minhas aqui. Bom, eu assisti a série do Senna. Vou falar sobre isso agora. Extremamente breve. Eu tenho uma memória afetiva com Ayrton Senna. Eu tinha 6 anos de idade quando ele morreu. O meu aniversário estava se aproximando. Ele morreu dia 1º de maio, salvo engano. Meu aniversário estava se aproximando. Era um ritual na minha casa. Todo final de semana, meu pai, eu e meu irmão assistirmos as corridas de Fórmula 1. Eu sei que isso não é uma coisa só minha. Basicamente, a grande maioria dos brasileiros está fazendo parte disso. Sei de todas as contradições possíveis presentes num personagem como Senna. Senna, filho de uma família rica, com boas condições que lhe permitiram ter acesso a um dos esportes mais caros do mundo. E isso aí, enfim, é um esporte de elite onde os 99% dos brasileiros jamais pisariam os pés. Tenho total consciência disso. Contudo, a gente precisa lembrar daquilo que Senna simbolizava naquele momento. A sociedade brasileira estava vindo, vamos lá, saída de uma ditadura, saída de um governo desastroso que foi o governo Collor, altamente neoliberal, de um governo Itamar Franco extremamente confuso e danoso, apesar de alguns ganhos. Então, assim, era uma sociedade brasileira muito machucada, que via no esporte um alento. Ora, vou eu culpar a classe trabalhadora por buscar um alento diante de uma realidade totalmente sofrida? Jamais. Jamais. Se o final de semana é o momento em que o trabalhador encontra consolação para sua tristeza, e o Senna sabia disso, ele tem que saber disso, o Senna tinha consciência daquilo que ele representava. Então esse sentimento é legítimo, pô. Ele sabia o que ele representava, ele tanto sabia que criou o Instituto Ayrton Senna. Eu sei que há uma série de problemas em torno de uma instituição que é gerida de uma forma liberal. Eu sei da contradição, mas tenho que levar em consideração que ele tinha preocupação com a sociedade brasileira. Então, assim, em quem Senna votaria? Ele seria bolsonarista, ele seria lavajatista? Eu não sei. O que eu sei é que, infelizmente, Senna morreu no dia 1º de maio e foi uma tristeza global.
O cara até hoje é reverenciado pelos seus adversários e pelos caras que continuaram a correr. Um dos maiores campeões da Fórmula 1, que é o Hamilton, ao lado do Schumacher, venera o Senna. Schumacher, ele entra na Fórmula 1 querendo ser o Senna. Tanto que o cara diz, o Schumacher tinha um pôster gigantesco do Ayrton Senna no quarto dele. Se Schumacher dirige de forma violenta, agressiva, né, destemida, é porque ele quer ser o Senna. Então, assim, não tenho o que falar. A série é muito boa. Muito emotiva, pega muito bem. A galera tá falando da Xuxa. Minha gente, pelo amor de Deus, é uma série ficcional. Tá? Eles tinham que escolher a personagem principal e escolheram a Xuxa. Enfim, e acabou-se. Tá? Quem quiser saber a história real, vê o documentário que tem no Globoplay. Né? Senna por Ayrton. Fantástico. Então é isso. Recomendo, assistam, é muito boa. E a música Simply the Best não estava nas minhas indicações, mas eu vou colocar agora, da Tina Turner. Porque é a música que é dedicada ao Ayrton Senna. Simply the Best. É isso. E vou sugerir que vocês leiam também o livro A Tecnologia do Oprimido, do Davi Nemer, que eu mencionei aqui, fiz uma citação. É um livro fantástico sobre essas nuances aí de como as classes menos favorecidas elas se apropriam dos artefatos tecnológicos como forma de resistência à opressão numa sociedade capitalista. Para a playlist, Simply the Best, de Tina Turner, A Primeira Vista, de Chico César, e Best Friend, de Lau Fei. Vai, Felipe, falei demais. Bora. Eu comecei a assistir ontem. Ontem. Saiu ontem, inclusive, 100 Anos de Solidão. É uma adaptação da Netflix para o livro do Gabriel Garcia Marques, um dos principais escritores mundiais aí no século passado. É uma grande referência da literatura para mim. Um dos primeiros livros, foram um dos primeiros autores que eu li na vida, e ele me encantou muito. Gabriel Garcia Marques me encantou muito com o Ensaio de uma Morte Anunciada, e depois eu fui para 100 Anos de Solidão, que é um livro pesadíssimo. E a série, ela tá representando muito, tá trazendo muito do livro, e ela conseguiu trazer algumas nuances, né, de transição no tempo, de personagens, tudo de uma maneira muito bonita, muito poética. Ouso dizer que ela está muito páreo a páreo com o projeto da Rede Globo de alguns anos atrás, quando trouxe Capitu de uma forma bem teatral para a TV, sabe, igual é Dom Casmurro. Então, assim, tem muito aquela pegada, para quem já assistiu, eu acho que tem no Globoplay, Capitu, de uma forma bem teatral. 100 Anos de Solidão, para mim, tá dessa forma, tá muito bonito de se ver. E é um dos livros da minha vida, assim. Então eu indico a série aí para assistir. E de música, para poder relembrar um pouquinho aí a trajetória de música, né, que eu tenho, que eu falei lá no começo do episódio, vou trazer duas músicas importantes para mim na época da minha adolescência, lá do Disque MTV, do Acústico MTV, Luau MTV aí, que voltou essa semana também para as paradas aí. A Maldição do Samba, que é do Ao Vivo MTV do Marcelo D2. Eu gosto muito do Marcelo D2, então eu ouvi bastante essa música essa semana. E o Rodo Cotidiano do Rapa, que enquanto a gente estava conversando aqui, falando sobre as desigualdades, né, eu lembrei muito dessa música, que é onde ele narra a questão do trabalhador que usa o metrô para poder ir trabalhar, né, e o que ele faz na vida dele para sobreviver. Então, e o Rodo Cotidiano com a versão da Maria Rita no Acústico MTV, que é muito boa. São essas as minhas indicações aí para a semana. E é isso. E é isso. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Feliz Natal, caralho. Vamos matar o Papai Noel. Apedrejar Feliz ele. Ano Novo. Feliz Natal, Natalina. Feliz Natal, Natalina. Feliz Ano Novo. Feliz tudo para você que nos ouve.
Foi muito bom estar com você em mais um ano, né? Esse foi o 6º ano do podcast do Historiante. Daqui a pouco a gente completa 10 anos, né? A gente tem 13 anos de existência. Olha só para isso, né? 13 anos de existência do Historiante. E eu só tenho a agradecer mais um ano aí com você. Fico muito feliz de termos caminhado tanto de mãos dadas até hoje. Vocês querem deixar algum recado aí, meus amigos? Deixar um agradecimento a todos que vêm acompanhando o Historiante todos esses anos. Como bem disse Pablo, já estamos aí 6 anos de estrada de podcast. E a gente vê tantos podcasts que surgiram, o pessoal descontinuou, parou, e a gente continua aqui, continua firme. Como eu disse, foi um ano bem cansativo, foi um ano assim atípico, mas 2025 está chegando aí e, como eu disse, a gente vai se preparar para trazer muitas novidades para vocês. Eu acho que é um pouco disso que o Kleber falou. Não é fácil produzir conteúdo, não é fácil buscar pautas, né? E quantas vezes a gente no grupo não sabia, assim, olha, no que a gente tem para falar, muita coisa para falar, mas não sabe o que produzir, como é difícil, como é complicado, né? Todo mundo muito atarefado, todo mundo com muitas coisas aí no dia a dia. Não foi um ano fácil, realmente não foi um ano tranquilo, acho que para ninguém, especialmente para mim aqui, né, na minha vida pessoal, mas agradecido aí por mais um ano de estar com a galera, de estar com todo mundo aí, de ter vocês aqui com a gente, apoiando o trabalho, apoiando o nosso projeto e não largando a nossa mão. É isso aí, amigos, abemos podcast! Subiu fumaça branca! Subiu fumaça branca! Queria agradecer mais uma vez a você, que eu sei que você está aí de novo com estes fones de ouvido aí, ligadinho, ligadinha, esperando o tchau coletivo conosco. Saiba que é para você que a cada dia, com todas essas dificuldades que a gente falou, que a gente faz podcast. É para você, tá? Pensando em você. E vamos dar o último tchau de 2024 do 3. 1, 2, 3. Tchau! Mas nem no último episódio E morreu. de 24 vocês não dão um tchau feliz. Como é que pode? Dá tchau sorrindo. Mas eu tô sorrindo. Não, por dentro, né? Sorrindo por